Boa noite, sejam bem-vindas a essa live onde vamos falar, na verdade, vamos descobrir qual é a sua sabotadora, safadinha que se esconde aí dentro de você, que faz com que você atrapalhe todos os seus relacionamentos, a sua vida, todas as áreas da sua vida. Sabe aquela sensação que você tem de, nossa, eu quero mudar essa parte da minha vida. Nossa, eu quero melhorar os meus relacionamentos, mas parece que existe alguma coisa que impede com que eu viva essa realização, com que eu viva de uma vez por todas, seja o relacionamento que você deseja, a vida profissional que você deseja, as relações sociais no geral, a sua vida no geral. Vamos falar um pouquinho de cada área e eu quero que você pegue papel e caneta para você anotar, fazer o checklist da sua sabotadora safada. Por que eu dei esse nome? Eu não sei se vocês são assim. Fala aqui para mim se vocês são assim de ter uma conversa com vocês mesmas. Por exemplo, você derruba um copo e quebra. E você fala, nossa, Leide, que cagada que você fez, hein, minha querida? Que coisa que você fez. De você ter esse diálogo com você. Eu tenho muito isso comigo, tá? Não é um diálogo depreciativo. Não é um diálogo onde você vai fazer críticas diretas a você. Mas você vai fazer uma crítica direta a essa sabotadora que todas as vezes em que você quer subir de nível na sua vida, que você quer ter um novo comportamento, ela vai lá e pá, impede com que você tenha aquilo dali. Vocês são assim? Vocês já começaram a perceber que existe uma sabotadorazinha aí dentro de vocês que impede com que você viva a vida que você sonha? Comentem aqui para mim. Para abrirmos oficialmente essa live, eu quero dar as boas-vindas para vocês, para cada uma de vocês. Me falem aqui se vocês já me seguem há muito tempo, se vocês chegaram agora, de onde que vocês são. Me fala aí. E vamos seguindo o aviso que eu já dei, né? Pegue o seu papel e a sua caneta para você fazendo o seu checklist, tá? Oi, Laura querida, um beijo! A Nairene falou, todos os dias eu faço monólogos. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, meu digníssimo marido. Sempre os primeiros a entrar aqui. Boa noite, Paloma. Amanda, porque mesmo depois que já desativei as notificações de vídeo ao vivo, continua aparecendo para mim. Gente, querida, sai da live. Ninguém te obrigou, foi na tua casa e pegou nas tuas mãos para entrar aqui não, viu? Tchau, para de seguir, vai com Deus. Deus te abençoe. Olha, isso é uma sabotadorazinha. Oi, Pati. Boa noite, querida. Juliana, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. E vamos direto ao ponto, minha gente? Vamos direto ao ponto? Essa live foi inspirada nessa minha experiência pessoal de identificar essa sabotadorazinha safada que tá aparecendo hoje. Aí eu sento com ela, falo que ela não governa mais a minha vida e que quem manda na minha vida agora sou eu. Vamos passar por algumas etapas, certo? Depois eu converso com vocês aqui, mas eu quero que vocês vão escrevendo aqui as partes que vocês se identificam. Como eu falei, são 3, certo? É claro que talvez você se identifique com as 3. Você pode falar assim para mim, Leide, eu identifiquei as 3 sabotadoras. Tudo bem. Você vai olhar para cada uma delas e você vai buscar sentir qual que é mais predominante. Qual é a sabotadora mais forte na sua vida? Quem é que mais aparece para atrapalhar a sua vida? Combinado, sempre tem uma que é mais predominante. Que maravilha, Nairene! Gente, vamos lá. Se deixar, eu vou ficar conversando com vocês aqui, tá? Eu quero que vocês interajam. Depois eu vou voltar para ler os comentários de vocês, senão eu vou me perder. Então, eu preciso manter o foco aqui
no conteúdo que eu vou passar para vocês. Então, eu tenho todo o meu roteiro. Eu pretendo passar tudo isso aqui em 1 hora, certo? Vamos ver se eu consigo. Então, vamos lá. Começando com o conceito de sabotadora. Eu acredito que muitas de vocês já estejam com esse conceito mais familiar, o autossabotador, autossabotagem, que na verdade essa sabotadora que existe dentro da gente, eu vou explicar por que ela aparece, como que ela é construída, o porquê ela aparece nas nossas vidas, mas essa sabotadora é aquela voz interna que, de início, ela tem uma boa vontade com a gente. De início, ela meio que faz as coisas para nos proteger. Ela não é má por si só, ela não é, vamos dizer assim, a bruxa má, a vilã. Ela só está querendo nos proteger. Porque ela aprendeu que esses aspectos, essas facetas, nos protegeriam. Então pensa assim, é uma voz interna que está tentando me proteger. Muitas vezes ela aparece de uma forma muito sutil, mas sempre é de uma forma tão inteligente que você acredita nessa voz. E eu vou falar mais sobre isso, tá? Ela não é tão óbvia, mas ela age como se fosse uma crítica interna. Então, se eu pudesse resumir aqui quem é a sabotadora safada que existe dentro da gente, em menor ou maior grau, é uma crítica interna. É uma voz que está sempre nos criticando, está sempre nos alertando para as coisas que estão acontecendo ou antecedendo situações, porque ela acredita que vai nos proteger, certo? Essa sabotadora, ela é formada a partir de uma autoimagem distorcida de si mesma. O que seria essa autoimagem? A autoimagem é o conceito que você tem de você mesma. É como você se vê e o que você pensa sobre si mesma. Por exemplo, por muito tempo eu pensei algo sobre mim. Por muito tempo pensei que eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Que eu era uma pessoa muito raivosa, que eu era uma pessoa muito descontrolada. Por muito tempo eu pensei sim que, nossa, realmente eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. E uma dessas características, na verdade, essa é uma das características de uma sabotadora específica que é a minha. Hoje ela está mais caladinha, mas antes ela era muito reativa. Ela era muito impulsiva, descontrolada em suas emoções e, consequentemente, em seus comportamentos. E eu quero deixar essa pergunta para começarmos com vocês. O que você pensa sobre si mesma? Você pode escrever aqui para mim. Eu já dei um exemplo pessoal e tudo que eu vou trazer aqui, eu vou trazer exemplos de atendimentos de mulheres que eu já acompanhei e também exemplos meus, tá? E eu quero que você responda. Você escreva aí no seu caderno e escreve aqui nos comentários. O que você pensa sobre si mesma? No fundo, você pensa que você é uma pessoa muito difícil? No fundo, você pensa que você é uma pessoa ruim? Uma pessoa ingrata? Uma pessoa que não sabe ser carinhosa? Uma pessoa que não sabe ser amável, que ser doce? Por exemplo, a Nairene colocou aqui, reativa. É o que você pensa sobre si mesma. E abrindo um parênteses aqui para vocês, meninas, todas essas sabotadoras, elas não são o que vocês são. Não sei se vocês me fizeram entender. Por exemplo, isso não é a sua verdadeira essência. Isso são partes de um padrão, de uma identidade que você foi construindo ao longo da sua vida. Não é quem vocês são. Vocês, cada uma que está aqui, são puras, são perfeitas, são lindas, são maravilhosas, mas crescemos acreditando que não éramos tão legais assim.
que não éramos tão boas assim. E vamos passar para cada uma sabotadora, eu vou trazer como que essa sabotadora foi construída ao longo da vida dela. O que é que ela ouviu quando era criança? O que é que falaram sobre ela? Fechando parênteses aqui, só para que vocês não levem isso como uma identidade de vocês. Por exemplo, eu sou do signo de Virgem. Quando nos definimos por um signo, nos apresentamos e comunicamos as nossas atitudes, as nossas reações, justificando, por exemplo, eu sou muito perfeccionista porque eu sou virginiana. Eu sou muito, sei lá, uma característica de um signo de Áries, né? Que é explosivo, que é brigão, que é brigona. E aí você fala, eu sou brigona porque eu sou do signo de Áries. Você se define como isso. E eu quero que vocês comecem a colocar esses autoconceitos de lado. Porque isso não é quem vocês são. Combinado? A Nairene colocou, eu pensava que tinha de ser a boazinha. Ouvi isso a infância toda. Perfeito, Nairene. Guarda essa informação para você, ok? Bom, fechando esse parênteses, né, esse alerta para vocês, vamos para uma outra forma de como essa sabotadora foi formada. Pelos padrões criados. Essa é a segunda forma, pelos padrões criados. Então, fazendo uma recapitulação. A primeira forma foi a autoimagem distorcida. A segunda forma é os padrões criados, que é a partir do que você cresceu ouvindo, vendo e vivenciando. E isso se tornou um padrão. Um exemplo, eu não vou me prolongar aqui nos exemplos, mas é só para que vocês comecem a entrar para onde eu quero conduzir vocês. Por exemplo, esse padrão criado da mulher explosiva, como alguns de vocês colocaram aqui, reativa. Então, você cresceu ouvindo, vendo e vivenciando situações ao seu redor que te ensinaram a ter esse padrão. O que é um padrão? É algo que faz parte da nossa identidade. E esse traz esse gancho da autoimagem, como eu expliquei para vocês. Vocês vão perceber que uma coisa vai puxando a outra até se formar essa sabotadora. Combinado? A terceira coisa são os loops automáticos de pensamentos e ações que se tornaram sua identidade. Então, são repetições. Por exemplo, se você é uma mulher desconfiada com tudo, você cresceu com essa identidade de desconfiança. Logo, você vai passando por situações na sua vida que comprovam essa sua desconfiança, onde você pensa, tá vendo? Bem que eu sabia que essa pessoa não era confiável. Bem que eu sabia que essa pessoa, que essa mulher era falsa, era fofoqueira. Então você está reafirmando, então você vive esse loop e você fica fechada nessa identidade. Então toda a sua realidade, toda a realidade à sua volta está baseada nessas experiências. Então, se eu tenho uma desconfiança com tudo e com todos, eu vou me colocar sempre o quê? Em situações, em loops que me comprovam que, tá vendo que não dá para confiar nas pessoas, nos seres humanos? Esse início ficou claro para vocês? Coloquem aqui um joinha para que eu possa saber que vocês estão seguindo esse fio que eu estou conduzindo vocês. Sou ariana, porém não me defino como padrão. Perfeito, Paloma. Sim. Ok, vamos seguindo, tá? E essa sabotadora, ela se alimenta justamente desses padrões. É como se fosse o alimento que nutre essa sabotadora, essa identidade, ok? E aí vive um ciclo vicioso de uma crença limitante, onde o amor sempre acaba mal, ou eu não tenho sorte no amor. Outro vício, comportamento baseado na crença de
testar as pessoas, de controlar, de criar dramas. E aí esses resultados confirmam essa identidade e esse reforço se torna uma crença. Esse loop, esse reforço desse ciclo se torna uma crença e você passa a olhar o mundo com esse óculos, com essa lente. Agora vamos para as 3 faces principais da sabotadora safada. E aqui a gente vai entrar na cereja do bolo dessa live. Vamos começar pela sabotadora safada, que é a sabotadora controladora. Vejam se vocês se identificam com essa sabotadora. Vamos destrinchar cada uma delas de uma forma tranquila. Eu não tô com pressa, tá? Não sei se vocês estão com pressa. Eu não tô com pressa. Eu quero que essa live seja uma aula de milhões para vocês. Então vamos lá. A primeira sabotadora, que é a controladora, que ela tem essa autoimagem, essa identidade de controladora. E a controladora, ela se vê como? Que aqui entra a autoimagem. Vocês vão perceber que tudo o que eu vou conversar com vocês aqui é sobre autoimagem, sobre a forma como você se viu por tanto tempo e isso se tornou a sua identidade. A forma como você se apresenta no mundo, nas relações amorosas, nas relações sociais, no trabalho, na relação com os familiares, com tudo na vida. Você se apresenta com aspectos e características dessa sabotadora. A sabotadora controladora, ela se vê como a única a que sabe tudo. E aqui, gente, eu vou falar de um lugar de fala, tá? A minha autossabotadora, ela é a controladora. Sabe aquela pessoa que tinha que controlar tudo, no mínimo detalhes, que era ser chata mesmo, assim, insuportável, que às vezes eu penso assim, meu Deus, como eu era chata. Eu não sei como é que o meu marido me aguentou lá no começo, quando ele me conheceu, que eu era essa sabotadora, controladora, tudo eu queria controlar. Mas, com esforços e dedicação, ela tá aqui, mas ela tá, ó, caladinha, silenciosa. Quando ela aparece, ó, coloca ela no lugar dela. Então, ela vai ter essa fala. Ela vai se ver assim, que é a única que sabe das coisas, que ela pensa assim, se eu não controlar, as coisas vão desmoronar. Se eu não controlar, as coisas vão sair tudo errado. Ela pensa também que ela é responsável por tudo e por todos ao seu redor. Ela pensa que o valor dela, escuta isso, ela pensa que o valor dela está na capacidade de controlar tudo ao seu redor. E essa sabotadora, ela fica tão exausta, tão cansada, tão destruída emocionalmente, psiquicamente, energeticamente, porque ela é preciso muita energia e é como se fosse uma usina que está o tempo inteiro ali funcionando para manter tudo em ordem. E me diga aqui, se vocês se identificam com essas características, no final do dia você está destruída, você não tem energia para mais nada, para mais nada. E aí vem os sintomas físicos, tá? Dores de cabeça, dores na lombar, dores nas costas. Eu não sei vocês, mas eu vivia com salompas nas costas. Era a semana inteira com salompas nas costas. Crises de enxaquecas fortíssimas, porque a controladora, ela tá aqui, ó. Ela é pura cabeça. Ela é pura mental, então os pensamentos dela tá ali. Nossa, eu preciso verificar isso aqui. Nossa, o meu filho não fez uma coisa certa, eu preciso ir lá controlar para ver se ele fez tudo certo. Nossa, o meu marido não colocou o lixo lá fora, eu vou ter que controlar para ver se ele colocou. Entende? Tem mais. Tem mais. Já tô vendo vocês se identificando aqui. Super identifiquei, ombros tensos. Eu vivia assim, ó, tensa. Porque a qualquer momento as coisas poderiam sair do meu controle e eu não podia relaxar, porque relaxar
O que é que eu interpretava ao relaxar? Que eu sou fraca, que eu sou irresponsável e que eu falhei. Então eu não posso relaxar. Porque como o meu valor está atribuído pelo que eu controlo, pelo que eu faço, se alguém me vê dormindo, tirando um cochilo, uma soneca, vão achar que eu sou uma fraca, que eu sou uma preguiçosa, que eu sou uma irresponsável. Entende? É a imagem da guerreira. Sabe a Xena, a Mulher Maravilha? Esses personagens, esses arquétipos de mulher heroína, de mulher guerreira, é essa sabotadora aí, controladora. Por exemplo, como que essa sabotadora ela foi criada? Como que ela foi formada? Se você cresceu ouvindo que você era difícil de lidar, você incorpora isso. E quando alguém te ama com facilidade, com naturalidade, você vai o quê? Você vai sabotar esse relacionamento. Você vai sabotar, porque você foi condicionada a viver amores onde é um caos, uma montanha-russa, desequilíbrios, brigas. Então, quando aparece um amor calminho, que foi o caso do meu marido quando eu conheci o meu marido, quem conhece o meu marido, sabe que ele é uma pessoa muito tranquila. Eu sou o fogo e ele é a água. Quando eu vi essa calmaria, eu falei, o quê? Não quero isso pra mim não, muito calmo, é muita paz, é muita tranquilidade aqui. Mas era a minha sabotadora tentando me fazer acreditar que aquilo não era o que eu merecia. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. A controladora, ela foi formada em ambientes onde ela ouviu: você precisa ser forte. Quem ouviu aí quando era criança aqui? Para de chorar, você precisa ser forte. Menina bonita não chora. Você precisa ser forte. Não confie em ninguém para fazer as coisas. Você tem que fazer tudo por você, que ninguém vai vir para te ajudar. Aquela história, ninguém vem para te salvar, então se salve sozinha. Se você quer algo bem feito, faça você mesma. Você não pode se dar ao luxo de errar. Olha aqui a Paloma fazendo um cheque aqui. Chorando não resolve nada. Você é a mais velha, tem que cuidar de todo mundo, tem que ser responsável por todo mundo. Quem foi a irmã mais velha que teve que cuidar das irmãs ou dos irmãos mais novos? Provavelmente carrega essa sabotadora da controladora. E por último, vida não é brincadeira. A vida não é esse mar de rosas. A vida não é um morango. Você tem que ser esperta para ninguém te enganar, para ninguém te enrolar. Perfeito? O que ela viu quando criança? Ela viu os pais sobrecarregados, controlando tudo sozinho, o pai ou a mãe controlando tudo sozinhos. Por exemplo, a mãe solteira que precisou dar conta de tudo, que precisou resolver tudo, a provedora, ou o pai também. Adultos que não confiavam em ninguém. Olha, a Scarlett, eu sou a irmã mais velha, sou bem controladora. Exatamente. Caos, quando as coisas saíam do controle. Por exemplo, gente, vocês sabem que a vida tem circunstâncias, tem situações. A vida é prazer, alegria, mas também é sofrimento, é contratempo. Mas a sabotadora controladora não consegue lidar com o caos. Não consegue lidar com as coisas que deram errado. Ela vai simplesmente ficar louca, descontrolada, reativa, raivosa, com ódio, querendo quebrar tudo dentro de casa, porque ela não tem uma maturidade emocional para lidar com o caos. Para lidar com algo que sai do controle dela. Ela viu que quem soltava o controle era menosprezado ou diminuído.
aqui que eu já falei, mas eu vou repetir. Ela vivenciou situações onde teve que assumir responsabilidades, momentos em que perdeu o controle e algo ruim aconteceu. Que quando ela relaxava, as coisas desmoronavam. Que confiar em outras pessoas resultou em decepção. Que a sua segurança dependia da sua hipervigilância. Essa é uma das maiores características de uma pessoa que tem a sabotadora controladora, hipervigilância. E isso causa insônia, estresse e mais aqueles outros sintomas que eu já relatei para vocês. Agora, como ela pensa? Aqui eu vou colocar mais exemplos. Eu dei outros exemplos, eu vou colocar agora mais exemplos para vocês terem mais exemplos para se identificar e fazerem esse check. Os pensamentos automáticos delas são: se eu não fizer, ninguém vai fazer direito. Preciso checar tudo 3 vezes. Não posso delegar isso. Essa pessoa não vai fazer certo. Aquela pessoa, por exemplo, no trabalho. Eu não posso delegar essa função para fulaninha, porque ela não vai fazer nada certo. Nossa, essa fulaninha não faz nada certo. Ou, nossa, eu não posso pedir ajuda para o meu marido porque ele não faz nada certo. Então, ela vai acumulando funções, papéis e vai ficando o quê? Cada vez mais esgotada. Comportamentos típicos da sabotadora controladora. Aqui eu já falei que ela não delega as funções, ela não descansa, porque sempre tem algo para fazer. Calma, Paloma, calma que eu vou dar o caminho de resolução disso tudo, para vocês colocarem essa sabotadorinha safada aí, ó, caladinha dentro de vocês. Os comportamentos, ela tem uma extrema dificuldade em confiar. Por exemplo, a sabotadora, a controladora, ela tem muito a questão da ferida da traição. Por exemplo, quando criança, ao longo da vida dela, as pessoas não cumpriram aquilo que prometiam. Por exemplo, um pai ou a mãe, vou dar um exemplo bem bobo aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, o pai prometeu que final de semana ia levar no circo. E aí esse pai não cumpriu. Ok. No outro final de semana o pai fala, vamos esse final de semana. Não cumpre. E aí depois essa criança percebe, descobre que o pai levou o outro irmão para o circo e não levou ela. Então ela se sentiu traída. Esses reforços ao longo da vida dela, lembra? Vai se tornando um ciclo que vai se repetindo, que vai virando esse ciclo vicioso de desconfiança. Então ela entra nos relacionamentos e ela tem sempre a sensação, tem sempre esse pensamento de que, nossa, todos os homens traem. Eu não posso confiar nos homens. Ou as mulheres são falsas. Eu não posso confiar em uma amizade feminina porque todas as mulheres são falsas. Então elas não conseguem se entregar nas relações. Porque ela está sempre com medo de ser traída. Então ela fica controlando tudo. Por exemplo, em um relacionamento amoroso, a controladora ela vai ficar olhando quem são as mulheres que curtem a foto ou os stories ou comenta as fotos no Instagram do marido, do parceiro, seja lá quem for. Ela vai pegar o telefone escondido do parceiro para ver com quem ele está falando, porque ela quer anteceder uma traição. E isso é o quê? Controlar uma situação que está totalmente fora do controle. Né? Sabemos que quando um homem quer trair, ele vai trair. Não adianta a gente controlar nada. Então, esses são essas características, tá? Aqui eu vou trazer, gente, eu tô buscando falar tudo para vocês de tudo que eu coloquei aqui no meu roteiro, tá? Então,
Se segure aí. Me fale aqui, está fazendo sentido para vocês? Estão fazendo um check aí na lista de vocês? Estão se identificando? Aqui eu vou trazer exemplos nos relacionamentos. Eu já dei o exemplo da desconfiança, mas outros exemplos. Por exemplo, ela sufoca o parceiro. Aqui, muitas mulheres guerreiras, heroínas, controladoras, castram os homens. Castram a masculinidade de um homem. E isso é terrível para os relacionamentos. Perfeito, Paloma, maridinho e a Paty. Perfeito. Ela não permite que o homem ou os homens exerçam sua masculinidade. Elas vão castrar esses homens, vão diminuir a força desses homens. Como ela tem muita energia da ação, da liderança, da reatividade, do movimento, então ela carrega muito essa energia masculina dentro dela. Então, inconscientemente, ela não permite que ninguém seja mais macho que ela. Eu sei que vocês vão me entender falando assim, tá? Lembre, eu estou falando de mim mesma, tá? Porque a minha sabotadora é essa da controladora. Então, como a gente tem muita essa energia masculina, a gente não permite que os homens sejam masculinos no nosso lado. Então, a gente vai diminuir, vai invalidar. E vamos, geralmente, tá? Escolher homens fracos pra gente se relacionar. Preste atenção nisso. Na carreira, na vida profissional, burnout, incapacidade de escalar, de progredir, de fazer transições na carreira, porque ela não delega, ela não pede ajuda. Perfeccionismo extremo, é um perfeccionismo paralisante. Não é aquele perfeccionismo onde você busca oferecer sempre o melhor, mas você está em movimento, você está colocando aquilo dali para o mundo. É um perfeccionismo paralisante. Você não termina, você não entrega, porque na sua cabeça controladora, você pensa, não está bom o suficiente, eu preciso me esforçar mais. Lembra, porque o seu valor é atribuído pelo que as pessoas falam de você. Então, no fundo, a gente quer receber o quê? Aplausos pelos nossos esforços. Uma mulher extremamente workaholic, mas elas não têm resultados proporcionais aos esforços. Na saúde, como eu falei, tensão crônica, problemas digestivos, insônia, sistema nervoso sempre ativo no modo luta, fuga, luta e fuga, luta e fuga, nesse modo de sobrevivência. Ou ela está lutando ou ela está fugindo de alguma coisa. No dinheiro, controla cada centavo obsessivamente, mas não confia o suficiente para expandir, para investir, porque ela pensa que aquilo dali pode faltar, então eu vou controlar aqui esse dinheiro. Ela não vive uma abundância, ok? Qual é a maior mentira que a sabotadora controladora conta para si mesma? Se eu soltar o controle, tudo vai desmoronar. Essa é a maior mentira que ela conta para si mesma. Eu não posso soltar o controle, senão tudo desmorona. Na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. Terminamos essa sabotadora. Quem se identificou com a sabotadora controladora, coloca assim, ó, uma mãozinha aqui. E para fecharmos essa sabotadora, que eu quero que vocês entendam que quando você solta o controle, qual é o caminho, né? Um dos caminhos de libertação desse controle é soltar o controle. Olha aqui, que louco, né?
Como que eu deixo de ser controladora? Soltando o controle. Só que estamos tão cristalizada essa identidade que a gente não consegue imaginar como que na prática eu solto o controle. Como que na prática eu me transformo em uma mulher mais leve, em uma mulher que eu mais confio. Alguns exemplos. Se você se você tem dificuldade de pedir ajuda, olha só, pede ajuda. Se você tem dificuldade de delegar funções, delega uma vez e permite que aquela pessoa entregue aquilo que ela é capaz de entregar. Não julga se ficou bom, se não ficou. Deixa, eu vou trazer um exemplo, tá, do meu filho. Tenho um filho de 18 anos. E quem tem filho adolescente sabe que adolescente, se deixar, é um copo em cada cômodo da casa. Não é? Se deixar, o adolescente, ele acha que vive em um hotel. Ele come, dorme, faz tudo ali no hotel e não quer ajudar, não quer contribuir. E eu batia muito de frente com meu filho em relação a isso. Até entender que a mente de um adolescente funciona totalmente diferente de uma pessoa adulta. Isso não quer dizer que eles não tenham noção das coisas. Eles têm. Mas é uma outra mente. Então, eu passei a pedir ajuda para ele, meu filho, lava um prato, faça isso, faça aquilo. Ele fazia do jeito que eu fazia? Não. Mas eu agradecia e eu entendia que ele estava fazendo o melhor que ele podia fazer. Ok? Vamos para a sabotadora, a segunda sabotadora. Vamos ver quem vai se identificar com ela, que é a mimada. A sabotadora mimada, birrenta, que esperneia quando não ganha as coisas. Como que a sabotadora mimada se vê? Ela acha que merece tudo. Ela acha que as coisas têm que vir fácil para ela, que as pessoas devem a ela. A sabotadora mimada, ela acha que ela não precisa se esforçar tanto para conquistar as coisas, para merecer as coisas. Ela pensa que as pessoas têm que adivinhar o que é que elas querem. Tem que adivinhar o que elas precisam. Ela vai, como eu falei, ela vai espernear quando as coisas não saem do jeito que ela gostaria. É diferente da controladora. A controladora, ela é reativa. Ela age mais pela raiva, pela irritação, pelo ódio mesmo, muitas vezes. A sabotadora mimada, ela vai ficar em silêncio, de propósito, para perceber que o outro, para fazer com que o outro perceba que ela ficou magoada. Ela acha que é muito especial e que as regras não se aplicam a ela da mesma forma. É como se as regras e a vida e as situações tivessem que funcionar para ela de um modo muito mais especial. Ela tem a autoimagem de que ela precisa de um tratamento especial sem ter que conquistar as coisas. Como que ela cresceu? A mimada, ela foi formada em ambientes onde ela ouviu: você é muito especial. Você é a criança mais especial de todas. E veja bem, meninas, um parêntese aqui. Isso não estou desvalidando as avaliações, os elogios, os gestos de afeto dos pais, de quem criou uma pessoa que se transformou nessa pessoa mimada, nessa sabotadora da mimada. Não estou diminuindo isso. Claro que quanto mais os pais validem uma criança naquilo que elas fazem, naquilo que elas produzem, naquilo que elas criam, é ótimo, é perfeito.
mas existe um cuidado para que isso não seja exagerado, onde essa criança ela vai ouvir que, nossa, você é mais especial que todo mundo. Você é mais bonita que todas as outras crianças. Onde os pais não deixavam com que essa criança crescessem, caíssem, machucassem o joelho, quebrassem as coisas, desse errado em algumas coisas. Então, o pai ou a mãe estavam sempre resolvendo tudo dessa criança, não permitindo com que essa criança errasse, não permitindo com que essa criança fizesse algo errado. Tirando essa independência da criança, tá? Onde, por exemplo, a mãe que faz todas as atividades da escola da criança. Quem faz as tarefas, as atividades é a mãe ou o pai. Não deixa essa criança ser autônoma. Não deixa essa criança ser independente. Onde é vista como coitadinha, você não precisa se esforçar tanto, você não precisa passar por isso. Deixa que a mamãe, que o papai faz isso para você. Então ela viu que chorar, fazer birra, funcionava para ganhar as coisas. Então, quando as situações acontecem, as circunstâncias que acontecem, a sabotadora mimada, ela vai o quê? Ela vai chorar. Ela vai fazer birra, porque ela aprendeu lá na infância que se ela chorasse, fizesse birra, ela ganhava as coisas. Ela aprendeu, ela viu que os adultos resolvem os seus problemas imediatamente, que não havia consequências para suas ações. O que ela vivenciou? Superproteção, que não permitiu com que ela desenvolvesse resiliência, falta de responsabilidade, que suas vontades e suas necessidades eram sempre priorizadas, e que ela não precisava lutar por nada, que ela não precisava ir atrás de nada, porque alguém sempre facilitava as coisas para ela. Quem está se identificando com essa sabotadora mimada aí? A sabotadora mimada, ela tem um pensamento muito mágico da vida. É como se ela visse o mundo com os óculos de Poliana, que chama, né? Como tudo fosse perfeito, como se tudo tivesse que funcionar para satisfazer as necessidades dela. Então, o raciocínio dela é puramente emocional. Não há uma lógica por trás, não há um parar e pensar como que eu ajo nessa situação aqui. Então, ela não vai se esforçar para, por exemplo, no trabalho, na vida profissional, ela não se esforça para ter um cargo melhor, porque ela fica muito confortável, ela tem medo de arriscar, ela tem medo de ser abandonada, então ela vai ser a boazinha, ela vai ser a perfeitinha, ela vai ser aquela mulher que está sempre agradando os outros. Em um relacionamento, quando ela percebe, se ela perceber que o homem está diferente, que o homem está distante, ela vai encontrar uma forma de chamar a atenção desse homem, ou fazendo uma birra, ou criando situações para que esse homem tenha meio como se fosse uma pena dela. Como se esse homem tivesse que ter uma compaixão por ela. Olhar para ela como uma pessoa pequena, como uma pessoa inferior, onde ela precisa fazer tudo certinho, porque assim ela vai ser amada, assim ela vai ser escolhida.
Procrastina tarefas que exigem esforços, ao contrário da controladora. Se você dá uma tarefa para uma pessoa que tem a sabotadora controladora, ela vai entregar para você um dia antes, quiçá 2 dias antes, com bastante antecedência. A mimada não, ela procrastina muito, porque ela não tem força de ir para a vida. Não foi ensinado a ela a liderar, a existir, a pertencer, a lutar pelaquilo que ela quer, a conquistar os seus desejos. Então ela vai procrastinar e vai abandonar projetos, relacionamentos quando ficar difícil. A mimada, ela não consegue lidar com a vida adulta. Então ela prefere abandonar, ela prefere ir embora do que ter que lidar com uma situação difícil, com um momento difícil em um relacionamento. Como isso sabota a vida dela nos relacionamentos? Cria expectativas reais de que o parceiro deve adivinhar suas necessidades. Quando ele não adivinha, porque é impossível, ela se sente não amada e cria drama. E aí esse homem se sente que nunca é suficiente, que está sempre errando sem saber por quê. Então, uma pessoa que se relaciona com uma sabotadora mimada está sempre pisando em ovos, porque nunca se sabe quando que ela vai se sentir ofendida. Na carreira, não desenvolve habilidades, porque ela desiste antes de tentar. Ela fica presa em mediocridade, porque ela nunca persiste tempo suficiente para colher os resultados reais. Na saúde, ela começa dietas, exercícios, mas abandona logo quando fica difícil. Então, ela vai sempre buscar soluções mais rápidas. Então, se tiver uma pílula, uma injeção, seja lá o que for, ela prefere o caminho mais curto, o menos esforço, do que ter que pagar o preço daquilo que custa. No dinheiro, gasta impulsivamente pela gratificação imediata. Então, é muito comum a sabotadora mimada ter compulsão por compras, compulsão por bebida e por outras coisas também. Porque ela não consegue lidar com esse vazio, dessa energia de ir para a vida o suficiente. Ela lida com o dinheiro de uma forma muito infantil, de uma forma muito imatura. Anotaram as características da sabotadora mimada? Vamos para... Olha, tá dando tempo de colocar tudo para vocês aqui. Vamos para a sabotadora, a terceira e última, que é a vitimista. Eu sei, meninas, que todas essas características sejam desconfortáveis de enxergar, de ouvir, de admitir para si mesma que essas características existem dentro de vocês. E eu sempre falo assim, olha, o primeiro caminho para desarmar essa sabotadora, para silenciar essa sabotadora, é você confessar essas características. É você confessar para si mesmo, nossa, realmente, até hoje, porque a partir de hoje vocês não vão mais agir assim, vocês vão ter uma conversa séria com a sabotadora safada de vocês. Vocês vão ter uma conversa séria com ela, para que ela fique caladinha. E como que vocês diminuem a voz dessa sabotadora? Conversando com ela. Dizendo, olha, eu sei que você faz tudo isso para proteger a gente, mas não estamos mais em perigo de nada, está tudo bem.
Está tudo bem agir de uma forma diferente, certo? A sabotadora, a vitimista, ela tem essa autoimagem que ela se coloca em situações onde ela se sente injustiçada. Então a vitimista, ela se vê como as coisas sempre dão errado para mim. Eu nunca tenho sorte. Nossa, o mundo está contra mim. Tá tudo conspirando contra mim. Eu sou uma coitada que ninguém entende. Outro pensamento, tá? Nossa, eu não vou nem tentar porque eu sei que vai dar errado mesmo isso aqui. Eu sofro mais que todo mundo. O meu problema é pior do que o de todo mundo. Ninguém tem uma vida tão miserável quanto a minha. Ninguém passa pelos problemas que o meu. É aquela pessoa que em uma roda de conversa, vocês podem identificar isso em vocês, mas também essa aula, ela é perfeita para vocês identificarem as sabotadoras das outras pessoas que convivem com você. Sabe aquela pessoa que toda vez encontra com você e fala: "Nossa, menina, como tá difícil a vida, não é? Nossa, você viu que o preço do arroz aumentou, você viu que o preço do bujão aumentou, você viu que, sei lá, o político tal e o político tal fez isso, você viu aquilo, nossa, tá tão difícil." Ou aquela pessoa que você fala que teve uma doença, ou que você está com alguma coisa doendo em você. Você fala assim: "Nossa, menina, eu tô com uma dor no meu joelho que eu não sei o que é." Aí, essa sabotadora da vitimista, ela vai dizer: "Menina, olha, os meus 2 joelhos doem. Já fui para tanto médico e nada resolve." E aí você fala que tem um outro problema, aí ela traz o problema dela como sendo o problema mais importante. E aí fica nessa competição de quem está sofrendo mais, de quem se vitimiza mais. Vocês conhecem alguém assim? Isso é bem comum, né? Os padrões criados. O que é que ela ouviu? Quando era criança, ela ouviu muito que a vida era dura demais. A vida era difícil. A nossa família não tem sorte. Rico não vai para o céu. Nascemos para sofrer. Nossa, minha filha, a nossa família realmente é assim mesmo. A gente nasceu para sofrer. O mundo é injusto. Essas situações ruins sempre acontecem com a gente. Nossa, coitadinha de você, passou por tanta coisa difícil. E aí essa pessoa ouvindo essas coisas vai o quê? Se cristalizando essa identidade. O que ela viu quando cresceu? Adultos reclamando constantemente da vida. Que se vitimizar era bom, porque isso gerava uma atenção e um cuidado do outro. Então, quando uma pessoa se vitimiza, muitas vezes ela faz isso de um lugar para realmente chamar atenção. De falar: "Nossa, eu estou doente, eu não consigo fazer as coisas." O que no fundo ela está querendo dizer? Ela está querendo atenção. Atenção barra amor. Porque ela atribuiu a atenção como uma resposta de que alguém ama essa pessoa. Então ela vai se vitimizar porque ela aprendeu que se eu me vitimizo, se eu dou uma de coitadinha aqui, as pessoas, eu vou levar vantagem nas coisas. Por exemplo, tá? Um comportamento bem comum. Ficar pedindo desconto de tudo. Sabe aquela pessoa que pede desconto de tudo? Nossa, fulana, esse mês foi tão difícil para mim, menina. Eu paguei tantos boletos. Você poderia me dar um descontinho aqui?
nesse seu serviço sempre está pedindo desconto, sempre está querendo levar vantagem das coisas. Nossa, menina, olha, foi tão difícil essa semana para mim. Você poderia me ajudar com isso aqui? No fundo, ela quer uma atenção. E atenção para ela é como se fosse amor. Então, se essa pessoa é atendida com essas queixas vitimistas, ela se sente o quê? Amada. E quanto mais outras pessoas reforçam esse comportamento, mais esse comportamento vai ser mais ativo, ao ponto de virar uma identidade. Onde é uma pessoa que coloca a culpa em tudo. No governo, no presidente, nos políticos, em todo mundo. Todo mundo tem uma parcela de culpa da desgraça que está acontecendo da vida dela. Alguns pensamentos automáticos. Alguns que eu já falei aqui, mas eu vou repetir para vocês. Nada nunca dá certo para mim, sempre sou eu que me ferro. Todo mundo tem mais sorte do que eu. Não adianta tentar que vai dar errado de novo. Ninguém me ajuda, ninguém me vê, ninguém me entende. Ó vida, ó céus, que mundo cruel, meu Deus. Eu sofro mais que todo mundo. Ela fala assim, olha, com tudo que eu passei, você poderia me cobrar menos. Com tudo que eu passei, você deveria me tratar dessa forma. Olha a vida que eu tive, você deveria me tratar de determinada forma. Então, ela generaliza, que são as distorções cognitivas dessa pessoa. Ela vai generalizar isso de uma forma muito excessiva. Então, ela sempre usa a palavra sempre, nunca e todo mundo. E aí essas evidências se confirmam cada vez mais esse vitimismo. Como ela age? Os padrões de comportamento. Estou vendo que vocês estão caladinhas aqui. Ninguém quer admitir, né? Que tem um pouquinho de vítima e de mimado. Eu tô só aqui, ó, observando vocês. Comportamentos típicos. Conta a história do sofrimento repetidamente. Em todo lugar que vai, está sempre contando a mesma história de sofrimento. Usa trauma passado como desculpa presente. Sabota sutilmente sucessos para confirmar narrativa de fracasso. Busca validação através de pena. Não assume responsabilidade por nada. Culpa terceiros por todos os problemas. A Scarlett falou, sou um pouco mimada também, achava que não. No fundo, todas temos um pouquinho dessa mimada, né? Digo, vou chorar aqui um pouquinho para ver se comove essa pessoa aqui, se essa pessoa tem um pouquinho de compaixão comigo. Que mais? É bastante difícil a convivência com uma pessoa assim. Se você se identificou com alguma dessas características, alguns de vocês aqui, se vocês se identificaram, entendam que é muito difícil conviver com pessoas assim. Muito difícil, porque você tenta ser positiva, tenta ser alegre, tenta trazer um pouco de leveza para o ambiente, mas a pessoa fica ali emperrada, reclamando e se vitimizando ou sendo mimada, querendo atenção o tempo inteiro. É bastante desafiador. Por isso, se algumas de vocês se identificaram com a controladora também, gente, olha, a controladora é chata pra um caramba, viu? Muito chata. Às vezes, essas sabotadoras desaparecem, eu nem aguento mais ela. Eu falo, meu Deus, como que as pessoas me aguentaram? Como que meu marido, que é a pessoa que mais convive comigo, né? Vamos lá. Já falei, né? Busca validação através de pena, não assume responsabilidade.
compete em sofrimento, onde, nossa, você acha que o seu problema é ruim? Meu Deus, você nem sabe a minha vida. Minha vida é muito pior do que a sua. Nos relacionamentos, é uma pessoa que drena a energia do parceiro, das pessoas que convivem com ela, com negatividade constante, com reclamação constante. Ela vai testar o amor do parceiro através dessas reclamações, dessas vitimizações. Na carreira também ela não arrisca, ela não se candidata a promoções, por exemplo, porque ela na cabeça dela já tá assim, nossa, não vão me escolher mesmo. Tem a fulaninha lá que é mais bonita, é mais magra, é mais inteligente do que eu, então nem vou tentar. Nem vou tentar porque nem vão me escolher, nem vão me escolher. Então ela não tenta coisas novas porque ela tem esse pensamento negativo de que sempre as coisas dão errada com ela. Na saúde, ela vai dizer que a família dela, da família toda, tem aquele problema, então eu vou ter também. Por exemplo, na minha família inteira tem muitos casos de diabetes, então eu vou ter também. Nossa, meu Deus, eu também vou ser uma pessoa diabética, eu também vou sofrer com isso, eu também vou repetir isso. Ela é uma crença que ela tem que aquilo também vai acontecer com ela. No dinheiro, ela vai dizer que rico não presta, que prefere. Olha, gente, essa frase é a frase mais perigosa dessa sabotadora safada. Que é: eu prefiro ser pobre, mas eu sou honesta. Essa frase é tão perigosa que vocês não têm noção. Dinheiro não é para gente como eu. Sempre que começo a juntar dinheiro, acontece alguma coisa e eu perco tudo. Ela tem essa personalidade, essa característica de falta, de escassez. É uma pessoa muito escassa em tudo, em tudo. É uma mente muito escassa. Qual é a mentira que ela conta para ela mesma? Eu sou vítima das circunstâncias e eu não tenho o poder de mudar. Então é uma pessoa. Se eu pudesse escolher uma que é um pouco mais demorada em mudar de situação, é a sabotadora vítima. Diferente da controladora. Quando a controladora ela entende, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso aqui, então eu vou fazer logo isso aqui, eu já resolvo tudo, pronto. A mimada também, quando ela percebe que ela está sendo mimada, birrenta e que ela está perdendo mais coisas do que ganhando, vira essa chave na cabeça dela, tá bom, vamos mudar isso daqui. A vítima não. A vítima é um pouco mais difícil. Precisa ser mais insistente para uma pessoa realmente despertar para esse lado. Porque quando ela acredita que ela é uma vítima das circunstâncias, quase que não há nada a ser feito com uma pessoa assim. Passam-se muitos anos e, infelizmente, é uma pena que depois de muito tempo é que essa pessoa cai a ficha e ela vai olhar para trás e ela vai se lamentar muito. Então, se você se identificou com essa sabotadora da vítima dentro de você, corra para sair disso. Poupe tempo, poupe frustração, acelere a sua vida, os seus resultados. Porque você tem sim o poder de mudar. Todas nós temos o poder de mudar. Aqui vocês estão recebendo informações. A partir do momento em que você recebeu essa informação, você tem uma escolha. Uma única escolha. Você não tem mais duas escolhas, você tem só mais uma escolha de mudar. Eu sei que todas que estão aqui estão em busca disso. Estão em busca de uma vez por todas, deixar
essa vitimização, esse controle, essas birras para trás. Que eu acho que gente, vamos combinar uma coisa agora aqui, ó, de mulher para mulher, vamos combinar uma coisa. Todas nós aqui somos adultas. Não tem nenhuma criança mais aqui, não tem mais nenhum adolescente. Não tem. Eu sei que a maioria das mulheres que me acompanham aqui são mulheres adultas. Mulheres que passou aí dos seus 30 anos. Eu sempre falo, olha, a mulher, ela com 24 anos, 23, 24 anos ali, já não tem mais desculpa de se manter em um padrão que só está prejudicando a vida delas. Fechamos aqui essa parte das 3 sabotadoras. E antes de compartilhar com vocês qual é o caminho para que na prática vocês desarmem essas sabotadoras, que vocês silenciem. Eu sou do time que, como eu falei lá no começo para vocês, a gente não pode se autodefinir, se apresentar com uma característica que a gente não quer nas nossas vidas. Por exemplo, eu sou muito controladora mesmo. Eu sou muito perfeccionista, eu quero as coisas do meu jeito, se não fica perfeito eu não quero, eu sou assim mesmo. Só que no fundo, se a gente parar para pensar, essas autodefinições só nos deixam mais em um lugar de sofrimento, de dor, de exaustão, de cansaço. E eu sei que todas vocês aqui querem algo novo para o ano de 2026. Porque vai chegando o final do ano e vamos fazendo as nossas metas. Nós vamos escrevendo ali o que é que eu quero fazer em 2026. Eu vou voltar a treinar, eu vou voltar a ter esse compromisso, eu vou ler mais livros, eu vou, sei lá, estudar inglês, eu vou fazer tal curso, eu vou me aprimorar, vou fazer várias coisas. Mas antes de querer fazer essas coisas, por quê? Quem tem essas realizações, deixa eu só voltar um pouquinho para vocês, trazendo ali o conceito da autoimagem e da identidade. Eu não posso, por exemplo, tá? Eu não posso querer um relacionamento onde eu me sinta segura, onde seja um relacionamento leve, onde seja um relacionamento onde eu posso confiar na pessoa, onde eu posso relaxar, onde eu posso ficar despreocupada. Eu entendi que eu quero esse tipo de relacionamento. Só que concorda comigo que não tem como eu viver esse relacionamento aqui sendo essa mesma pessoa que eu sou hoje. Ou seja, trazendo essa identidade. Não é incompatível. Não funciona. A realidade que eu quero viver exige que eu me desfaça dessa identidade, comece a criar uma outra imagem de mim mesma para que eu crie uma nova identidade e aí eu seja compatível com essa realidade que eu quero viver. Concordam comigo? Vocês conseguiram compreender o conceito, esse conceito de que eu só posso viver um novo ano realizando todos os sonhos? Porque, gente, vamos combinar, eu entro nesse meio aí, tá? Quantas coisas, porque eu não tô com a minha agenda aqui, quantas coisas a gente escreve no início do ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando a gente chega no final do ano e vai olhar aquela lista, não tem nem a metade do que a gente fez no ano. Por quê? Porque entendam isso de uma vez por todas. Se eu pudesse abrir a cabecinha de vocês e colocar essa informação, porque essa informação é a virada de chave. Se pudesse falar, eu não acredito nesse negócio de virada de chave. Para mim, existem viradas de chaves ao longo da nossa vida. Mas, para mim, quando eu entendi que a realidade que eu queria viver,
na minha vida financeira, na minha vida profissional, no meu relacionamento, eu precisava destruir essa identidade antiga que vem carregada dessas sabotadoras safadas dentro da gente, que está cheia de crenças, de pensamentos, de padrões, de ciclos que se repetem. Se eu sei, por exemplo, um relacionamento amoroso, se eu quero viver um relacionamento amoroso, se eu quero encontrar um homem maravilhoso, um homem honesto, um homem isso e aquilo, depende do que é esse homem perfeito para cada um de vocês. Se eu não achei esse homem até agora, ou se eu não consegui viver esse relacionamento até agora, o que isso quer dizer, gente? Que eu estou sendo a pessoa que vive esse relacionamento porque eu não acredito nessa história de que tá faltando homem no mundo, não. Não acredito. Eu não acredito. O mundo é abundante em todas as coisas, na natureza, nas pessoas, em tudo. O mundo é abundante. Acreditar que não existe mais homens ou não existem mais homens bons é uma crença limitante que está ferrando com a sua vida amorosa. Então, se eu quero, por exemplo, no meu trabalho, se eu quero ter X resultado financeiro, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo aqui? Não vou. Eu preciso fazer mais. Eu preciso criar mais. Eu preciso me esforçar mais. E esforçar aqui não é de um lugar de sofrimento, mas eu preciso gerar uma energia um pouquinho maior daquela que eu gerei para conquistar aquele resultado. Gente, eu não gosto muito dessa frase, não, mas é a única que eu consigo colher informação de vocês. Tá fazendo sentido para vocês? O que tá passando na cabeça de vocês? Me falem aqui, eu vou para a parte que vocês vão começar a desenvolver, como que vocês começam a colocar em prática essas mudanças. E eu vou logo avisando, exige um esforço. Tem uma frase da Santa Teresa d'Ávila que é a minha frase preferida, que é justo que muito custe o que muito vale. É justo o que muito custe o que muito vale. A gente precisa pagar o preço da vida que a gente quer viver. Agora, se você fala, Lady, eu não quero um relacionamento, eu não quero uma vida nova, eu não quero mais dinheiro, eu não quero mais abundância, eu não quero mais prosperidade, eu não quero mais amor, tudo bem. Agora, se você quer, você precisa agir diferente. Você precisa governar a si mesma. E aqui entra a identidade que todas nós mulheres precisamos. E na verdade, essa identidade já existe dentro da gente, como eu falei para vocês. Em última análise, vamos dizer assim, somos puras. Somos perfeitas. Não temos nada dessas. Desculpa a palavra, não temos nada dessas merdas aí dentro da gente, da nossa essência, do nosso espírito. Mas a história de cada uma, que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tiveram uma história de vida, traumas, memórias de dor, de sofrimento. Todos nós temos uma história a ser contada de sofrimento. Mas não é quem somos. Podemos ser um pouco do resultado daquilo que a gente viveu, mas não é o nosso destino. Essa palavra, essa frase, o que vocês viveram até hoje, com todas essas características que eu passei para vocês, não é o destino de vocês viver assim. Podem ter certeza, acreditem em mim, não é o destino de vocês. O que vocês precisam? Criar uma nova identidade. Criar uma nova identidade. Uma identidade de uma mulher que governa a si mesma.
Quem é o personagem que governa? O que é que passa na cabeça de vocês quando eu falo governar? Quem governa impérios, castelos? Eu sempre falo que é uma postura, é uma nova postura. E para quem conhece já o meu trabalho, sabe que eu gosto muito de trabalhar com arquétipos, com personagens fortes que passam essa mensagem. Perfeito, Scarlett. Que, gente, eu adoro esse nome. Scarlett sempre me lembra do filme E o Vento Levou, que a personagem é Scarlett. Eu acho lindo esse nome. Uma rainha. E esse é o caminho para silenciar essas sabotadoras. Criar essa identidade de uma mulher que é uma rainha do seu próprio império, do seu próprio mundo. E aqui, gente, eu quero que vocês entendam que não é uma rainha de uma postura de superioridade, de uma pessoa que ninguém alcança ela, que ninguém toca, que ninguém chega perto. Não é uma rainha onde ela se sente melhor que todo mundo. Não é uma rainha onde esses atributos dessa rainha são atributos externos. Só que os atributos externos também vão comunicar essa identidade, essa postura de rainha. Vai ser uma consequência. Mas tudo começa dentro. Tudo começa dentro. As mudanças que queremos que aconteçam fora, aqui fora, elas só vão se materializar quando acontecer primeiramente aqui dentro. Uma mulher nessa postura, com esses atributos, que atributos são esses, Lady? Primeiramente, o top one do atributo de uma verdadeira rainha, que é maturidade. Maturidade emocional. Exatamente, Dan. Assim como dentro, assim como fora. Exatamente. O primeiro atributo, são vários atributos, tá? Mas aqui nessa live eu vou falar de 3 atributos principais. Maturidade. E aqui, maturidade não é idade. Porque eu conheço mulheres de 60, 50, 60, 70 anos extremamente imaturas. E vocês vão perceber que vocês podem ser maduras, por exemplo, no trabalho. Vocês podem ser muito maduras no trabalho, mas nos relacionamentos é extremamente imatura. Pode ser madura nos relacionamentos, mas no trabalho extremamente imatura. Aqui eu deixo uma outra pergunta para vocês. Em que área da vida de vocês você se percebe sendo madura e imatura? Por exemplo, meu exemplo, tá? Eu era muito madura no meu trabalho, mas nos relacionamentos eu era muito imatura. Então, o primeiro atributo, o primeiro passo é desenvolver essa maturidade de identificar em que áreas da minha vida eu sou imatura. Quais são as relações em que eu estou agindo de forma imatura? É no trabalho? É nos relacionamentos? Olha aqui a Paloma falou, madura no profissional e imatura nos relacionamentos. O segundo atributo é a autoimagem. É o que você começa a pensar
de uma forma positiva sobre si mesma. Começar a ter essa conversa com você. Se antes eu pensava que eu era uma mulher muito difícil de lidar, eu vou começar a reprogramar a minha mente com uma nova crença. A falar para mim mesma: Leide, você é muito fácil de lidar. Nossa, você é tão gostosa de conversar com você, é tão leve conversar com você, você é tão tranquila, você é tão calma. De início, eu não acreditava nada disso. De início, talvez você nem acredite. Você vai ter essas conversas com você e você nem vai acreditar. Mas é realmente uma reprogramação mental. Você vai passar a falar isso todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Se o pensamento que você tem de si mesma é que você é uma pessoa ruim, você vai falar: não, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Eu sou uma pessoa muito generosa. Que legal, Paloma. Leide, depois do reset, para quem não sabe, o reset é o meu programa de reprogramação amorosa, onde você aprende a identificar quais são as crenças limitantes, quais são os seus bloqueios amorosos, para realmente fazer uma reprogramação na nossa mente, como se fosse um computador, e às vezes a gente tem que instalar novos programas dentro dele. E o reset, gente, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. A Dani falou: madura profissionalmente e imatura nos relacionamentos. Então você vai começar a ter essas conversas com você mesma, assim como a Paloma aprendeu lá no Reset, que é essa reprogramação de falar essas afirmações. Eu sou uma mulher boa. Eu sou uma mulher carinhosa. Eu sou uma mulher bonita. Eu sou uma mulher atraente. As pessoas amam conversar comigo. Ok? E o terceiro e último, mas não menos importante, mas no meu ponto de vista é o mais desafiador, que é posicionamento. Uma rainha, ela tem medo de falar o que ela sente, o que ela quer, o que ela pensa. Uma verdadeira rainha, ela tem medo de comunicar aquilo que não agradou, de se posicionar em uma situação que ela está sendo ofendida. Não tem medo. Ela não tem medo, ela se posiciona. Só que ela não se posiciona de uma forma agressiva, de impor, de uma forma violenta na fala, no tom de voz, na postura. Não. Ela é tranquila. Uma verdadeira rainha, ela é tranquila. Ela não vai justificar os nãos que ela precisa dar. Por exemplo, se uma pessoa vai te pedir um dinheiro emprestado e essa pessoa já te pediu várias e várias vezes e nunca te pagou. E aí essa pessoa manda uma mensagem para você. Sei lá, aqui é a Ana. Nossa, Ana, ai amiga, você poderia me emprestar R$ 1.000? Nossa amiga, tá tão difícil, olha, a fatura do meu cartão chegou, não consigo pagar. E eu preciso comprar o remédio dos meninos, preciso pagar a creche do menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você sabe que essa pessoa não vai te pagar. E você sabe que essa pessoa já se acostumou a pedir dinheiro emprestado a você. E você, no fundo, você gostaria de dizer não, mas você não consegue. Uma verdadeira rainha, ela vai dizer essas 3 palavrinhas: não. Olha o desconforto que gera só o fato de você imaginar isso. Não. Você não vai justificar. Você não vai se explicar. Talvez até você tenha o dinheiro, mas você vai falar: nossa, fulano, olha, eu não tenho no momento, eu tive que pagar a minha fatura, os boletos, não sei o que, eu não tenho. Mas você tem o dinheiro lá, só que você não quer se justificar. Você vai se justificar. Mas quando você fala: não, fulana, não. Você não vai dizer não tenho,
não, agora eu não posso. Nossa, fulano, eu queria tanto te ajudar, mas agora não dá. Não, fala não, exatamente. É libertador falar não. O primeiro não que eu falei na minha vida, eu tremi na base. Porque eu queria me justificar, porque fica aquele silêncio, né? Desconfortável. Porque a pessoa do outro lado nunca ouviu você falar não. E a pessoa fica esperando você se justificar. Por que você não quer emprestar dinheiro para ela? E aí você fica lá, não. Nossa, fulana, mas olha, eu prometo que eu te pago no final do mês. Fulana, não. Olha, pode ter certeza que essa pessoa provavelmente nunca mais vai pedir dinheiro emprestado a você. Pode ter certeza. Então, os 3 atributos principais, tem mais outros, mas os principais para vocês começarem a colocar em prática hoje, o primeiro é qual, gente? Que eu esqueci? Quem anotou? Autoimagem, eu sei que é o segundo. O terceiro é a posicionamento. Gente, eu fechei aqui a página. Maturidade. Obrigada, Paloma. Eu tava preocupada com o horário. Acabei que esquecendo. Mas vocês são maravilhosos. Ah, que alunas exemplares. Gosto de ver assim. Maturidade, autoimagem e posicionamento. A partir de hoje, vocês vão escolher uma pequena ação para que vocês apliquem na maturidade, na autoimagem e no posicionamento. E lembrando, se eu quero viver uma nova realidade, se eu já tentei de diversas formas, milhares de vezes, viver uma realidade, seja a realidade que vocês querem viver, o desejo que vocês querem viver. Se eu quero isso aqui, eu preciso me desfazer disso aqui e criar uma nova identidade para que seja compatível com essa realidade que eu quero viver em 2026. Esses são os meus ensinamentos, os meus conselhos e orientações para que vocês terminem o ano já com essa nova mentalidade, com essa nova postura diante da vida, com essa nova ideia dentro de você de eu preciso. Sabe essa história clichê de me tornar uma nova versão de mim mesma? Sabe esse clichê? No fundo tem uma verdade, só que foi meio que banalizado, mas que realmente, se eu quero viver uma realidade diferente da que eu vivo hoje, eu preciso ser uma pessoa diferente. E preciso pagar o preço disso. Se pagar o preço for sair de um relacionamento que já está desgastado, já acabou, que ninguém admitiu ainda. Se pagar o preço seja sair da casa dos pais, que vocês, cara, eu sou uma mulher adulta. Eu preciso ser independente. Eu preciso parar de depender dos meus pais ou dos meus avós. Se pagar o preço for isso, pague o preço. Se pagar o preço for sair de um emprego em que você está esgotada, já teve vários burnouts, já teve... Enfim, eu preciso sair desse emprego. Eu preciso ter a confiança de que eu vou conseguir algo melhor. Porque eu mereço viver o melhor. Infelizmente, crescemos acreditando que não merecíamos ou que não podíamos sonhar alto, desejar alto. Mas somos, como eu falei hoje nos stories, somos filhas amadas de Deus. Somos filhas de um rei, o dono de tudo. E como filhas, somos herdeiras. Herdeira vive no pouco, seja em qualquer área da vida, relação, trabalho, dinheiro.
herdeira não vive no pouco. Se eu sou filha de Deus e Deus é o rei de tudo, é o dono de tudo, eu sou herdeira. Meninas, finalizamos. Eu passei tudo que eu gostaria de passar para vocês. Como é que foi para vocês essa live? Já tinha um tempo que eu não fazia live com vocês aqui. Eu tô com um compromisso eu não sei se vocês são assim, tá? Mas eu acho que isso é muito do meu número de nascimento, que é o número 7. Eu tenho essa inclinação de me fechar na minha torre e ficar lendo, estudando. Se deixar, eu esqueço do mundo, eu esqueço que o meu trabalho é as redes sociais e eu fico ali lendo. E eu preciso colocar isso para fora. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. Eu tô sentindo essa necessidade de transbordar. E eu quero fazer um comprometimento público aqui com vocês, que a cada 2 dias eu vou fazer uma live. Porque eu não vou fazer todos os dias, porque eu tenho um perfil sobre relacionamentos com o meu marido, que é o Leide e Alan. E nos comprometemos a finalizar o ano fazendo as coisas novas. Porque às vezes a gente pensa, eu só vou voltar a treinar próximo ano. Eu só vou voltar a fazer lives no meu perfil, ou eu só vou fazer live no meu perfil próximo ano. A gente vai estar indo assim, contra tudo. Estamos indo contra, fazendo ao contrário. E na verdade, eu vou fazer live todos os dias, só que em perfis diferentes. Um dia aqui, hoje foi aqui, amanhã vai ser no outro perfil, aí no outro dia eu vou fazer aqui. Então, eu estou assumindo esse compromisso público aqui com vocês, de fazer lives a cada 2 dias. E vocês me falem o que é que vocês querem aprender, sobre o que vocês querem aprender mais, descobrir mais, que eu vou trazendo esses temas mais direto ao ponto, como temas de lives. E lembrando, tá, que sábado agora, às 15 horas, do horário aqui de Brasília, eu vou fazer uma aula secreta na sala Zoom, que, gente, eu vou contar para vocês o que eu preparei para vocês. Eu deveria cobrar, mas eu não vou cobrar. Vai ser o meu presente de Natal para vocês, tá? Essa live aqui, Scarlett, ou a aula secreta de sábado? Essa daqui vai ficar gravada, a de sábado não vai ficar gravada. Eu vou ver como que eu vou fazer essas aulas, porque o meu propósito é ter esse espaço com vocês, tá? A aula de sábado, sabe o clube da Luluzinha, que vai ter só nós mulheres conversando sobre tudo? Sábado a gente vai conversar sobre tudo. Sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre tudo. Eu quero ouvir vocês, eu quero conversar com vocês. Eu quero que vocês me falem, Leide, eu preciso, de uma vez por todas, descobrir como que eu faço isso na minha vida, como que eu resolvo esse problema na minha vida de uma vez por todas. Essas aulas secretas, ela vai ser no sábado. Eu vou ver se eu faço a cada 15 dias ou uma vez no mês. Eu vou sentir vocês no sábado. Vai começar às 15 horas e não tem hora para acabar. Então, preparem um espumante, um vinho para vocês, uma bebidinha, uma água, um chá, uma cervejinha, seja o que for. Um lanchinho, porque não tem hora para acabar. Estou bem animada para essa aula de sábado. E se você quer receber a senha, porque a sala vai ser fechada, não vai ser aberta para todo mundo. Não vou colocar aqui no Instagram o link da aula. O link e a senha de acesso eu vou colocar no grupo de avisos, que já existe esse grupo. Se você não recebeu a minha mensagem, comenta no meu direct aula secreta, que você vai receber o link para entrar no grupo. E no sábado eu vou colocar o link. E não vai ficar gravada, essas aulas secretas não vão ficar gravadas, não vão ficar disponíveis.
Poliana, eu vou te mandar. Ah, tá, você já entendeu. Me fala ali no direct que eu te mando o link, tá bom? Eu estou super animada para sábado e eu acredito que vocês também. Vai ser bem legal. Tragam temas, tragam questões que a gente vai conversar bastante. Vai ser o Clube das Meninas, Clube da Lady, Clube da Luluzinha. Tá bom, meninas? Foi maravilhoso. Sigam essas orientações e sigam colocando em prática esses 3 atributos da rainha. Pois é, Laura. Pois é, a gente que gosta de falar pouco, se deixar a gente, eu passo o dia inteiro aqui com vocês. Que bom que vai ser às 15 horas aqui do Brasil, porque eu tenho muitas alunas de Portugal, então vocês vão poder participar. Vai ser maravilhoso. Então, preparem a bebidinha de vocês, o lanchinho de vocês e venham com o coração aberto para receber as respostas, os direcionamentos que vocês precisam. Meninas, um beijo enorme para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e nos encontramos, hoje é terça, quinta-feira aqui. Quinta-feira teremos aula novamente aqui ao vivo, teremos live, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.